quero aproveitar a cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. A Silceia está ali, bom te rever. Aqui também. Serão bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. A Luísa. Levanta a Luísa para a gente ver. Olha lá, gente. Ela ri ainda. Que lindeza, meu Deus do céu. É a primeira vez que ela veio aqui hoje. Que alegria. É muito bom ter você aqui, você que está em casa também. Deus te abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Diz até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar? Ó Deus, a tua palavra está diante de nós, e é o que nós temos para te conhecer, Senhor. O Senhor nos deixou a sua palavra e enviou o seu Espírito para habitar em nós, e nós precisamos somente dessas duas coisas, para te conhecer e para nos relacionarmos contigo. Tua palavra é suficiente, Senhor. Teu Espírito é poderoso. Ajuda-nos a valorizar essas duas coisas, Deus. A palavra e o Espírito. Não nos faça negligentes, não nos deixe negligentes, ó Deus, com a palavra e nem com teu Espírito. Torna-nos, Senhor Deus, servos de ti, aplicados à palavra e à voz do Senhor. Aplicados, Senhor Deus, na busca, uma vida cheia do Espírito, para que assim possamos nos esvaziar de nós e sermos cheios de Jesus. Que nesta meditação tenhamos esta experiência, Senhor Deus, de nos despojarmos de nós e nos revestirmos de Jesus. Que o teu Espírito troque as nossas vestes, que possamos provar de Jesus o nosso sábado, o nosso descanso. Que possamos ter, Senhor Deus, no momento da meditação da palavra, ó Deus, a experiência de toque com a tua voz dentro de nós. Aquelas áreas do nosso ser que nenhuma voz chega, ou outras vozes estão ali talvez operando, e que precisam se render ao senhorio de Cristo. Senhor, por favor, nós pedimos inteligência, Senhor Deus, nós pedimos fé, nós pedimos que os olhos do nosso coração sejam iluminados nesta manhã para entendermos a esperança do teu chamamento para a salvação em Cristo Jesus. Renova as nossas convicções, Senhor. Renova as convicções do teu povo, Deus, para que eles possam continuar firmes no Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé.
Dá-nos graça para que nesta manhã, neste momento, nós possamos esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. Dá-nos essa prontidão de esquecimento, ainda que a nossa esteja registrado na nossa memória, e que assim possamos, Senhor Deus, nos despojar de peso e pecado e correr livremente, Senhor Deus, no caminho que é Jesus. Fala conosco, Senhor, fala com o teu povo, fala comigo, nós somos tuas ovelhas, precisamos do alimento que vem de ti, pastor Jesus. Precisamos, Senhor Deus, de ter a experiência de águas tranquilas, refrigério da alma, condução no caminho da justiça, por amor ao seu nome. Ó Deus, que a tua bondade nos cerque, Senhor Deus, que a tua bondade nos siga, e assim a gente habite na casa do Senhor para sempre. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente pensa em salvação, a gente pensa que quando Jesus Cristo voltar, a gente viu na semana passada que a gente vai ter a experiência de um casamento, do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja. Mas a gente não pode se esquecer que na volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus Cristo, ele não vem como cordeiro mudo que vai para o matadouro. Ele já cumpriu esse papel. Ele vem como o leão que vence. Ele não deixou de ser o cordeiro que derramou o sangue no qual nós fomos lavados. Mas a salvação, ela nos mostra exatamente isso. A volta de Jesus Cristo nos mostra que a salvação de Jesus, que Jesus nos deu, ela não é apenas a imagem do cordeiro que derramou o seu sangue para nos lavar, e a gente se lembra muito do nosso batismo nesse momento, mas na volta de Jesus, quando a gente celebra a nossa salvação, e de fato estaremos na eternidade com Ele, a gente tem o braço do amor do noivo que casa com a noiva, que é a igreja, mas a gente também vê a destra do vencedor que ataca o mal. E aí, quando a gente se lembra da vinda de Jesus Cristo, a gente tem que pensar essas duas imagens. Nós vamos nos apresentar ao nosso noivo como noiva preparada por ele, mas a gente também vai ver esse noivo montado em seu cavalo, triunfando sobre os ataques do mal. Prepare-se para essas duas coisas. Eu quero que você preste bastante atenção numa frase que eu vou ler que expressa isso. Ela não é minha, de um autor chamado Eugene Peterson, e ele diz assim: salvação, preste bastante atenção, salvação é a intimidade e a celebração do casamento. A gente vai casar com ele. Salvação é a batalha vigorosa e a derrota do mal. Salvação não é apenas uma dessas imagens, o casamento ou a derrota do mal. Envolve as duas atividades, o abraço do amor, o ataque do mal. São tensões opostas, cada uma definida pela outra, cada uma sustentando a outra. Quando Jesus voltar, quando você lembrar daquele cântico, vencendo vem Jesus, você tem que se lembrar disso. Eu vou ver o abraço do amor, mas eu também quero ver esse Jesus expurgar o mal. Por que isso precisa acontecer, meus irmãos? Porque no novo céu e na nova terra, a gente não vai ter mal e pecado. E esse mal precisa ser expurgado. E quem tem que fazer isso é o nosso Salvador. Então, quando você pensar que Jesus vai voltar, ou pensar na volta de Jesus Cristo, num céu aberto, o texto que a gente acabou de ler diz isso: eu vi o céu aberto. Como foi o céu aberto? No batismo de Jesus, e a voz do Senhor, do Deus Pai, disse: este é o meu Filho amado, o Filho do meu prazer. A gente vai ver esse céu aberto e o Senhor voltar, a gente tem que se lembrar disso. Nos apresentaremos a Ele, como vimos na semana passada, como uma igreja gloriosa, mas também tenha em mente e prepare seu coração para ver Jesus expurgando o mal, porque no novo céu e na nova terra, talvez você tenha tido essa experiência. Será que lá no céu eu não vou pecar, não vou ter o risco, não vai ter o risco de ter queda de novo, não vai ter um Gênesis 3 de novo? Não, porque de fato o mal foi expurgado pelo nosso Salvador. Salvação também é isso. Nos encontraremos com Ele, mas também olharemos e diremos: ufa, Ele
expurgou o mal. E lá no novo céu e na nova terra, não há de fato pecado, não há de fato o maligno atormentando as nossas vidas e tentando atrapalhar a obra do Senhor. Mas nesta manhã, neste texto, a gente poderia ir por alguns caminhos, mas eu vou optar por um. Todos nós que estamos aqui não vimos Jesus. Você não viu Jesus, você não vai ver Jesus até que ele volte. Se você ver, você vai cair como morto, porque o seu corpo mortal não aguenta ver Jesus em glória. E se você pode ver, talvez, ter uma experiência mística de ver raios da luz mas você não consegue. A Bíblia nos mostra Jesus em glória, dizendo que ele é como o sol do meio-dia. Você consegue, a olho nu, pegar, abrir, regalar teu olho e sol do meio-dia, deixa eu encarar você. Você não consegue. Você vai fazer isso aqui, falar, pelo amor de Deus, me dá um... Você vai pôr uma viseira, você vai pedir um óculos de sol, alguma coisa. Nosso corpo mortal não aguenta ver Jesus. Mas ele se mostrou na palavra, ele se revelou. E a gente pode ver Jesus pela revelação que ele fez. E o objetivo de Deus nessa manhã é que você veja Jesus na palavra como ele se revelou, ainda que você não veja a olho nu. Ainda que a gente não tenha um corpo de glória. E talvez você diga assim, mas para que eu preciso ver Jesus revelado? Deixa quando ele voltar, eu vejo, está valendo, lá a gente abraça, vou ver Jesus tal qual ele é, vou ter um corpo de glória. A gente não precisa ver Jesus plenamente ao longo da caminhada da vida cristã, mas a gente precisa contemplá-lo como ele se revelou na palavra. Por quê? Todas as vezes que a gente vê Jesus na palavra, irmãos, a gente recebe força para continuar. A gente precisa de força para continuar. E a força para você continuar na caminhada é olhe para Jesus, como ele se revelou. Eu gostaria muito que nós estivéssemos aqui, com o céu aberto e Jesus voltando. E a gente vendo o rosto de Jesus. Esse dia ainda não chegou. Eu não sei quanto tempo te resta, eu não sei quanto tempo nos resta. Eu não sei quão perto ou longe está a volta do Senhor. Mas hoje, ele diz a você, a mim, Igreja Batista Fonte Sicar, me veja como eu me revelei na palavra. E as nossas forças serão renovadas. É isso que Deus quer fazer. Eu gostaria de falar outras coisas de Jesus, mas ele manda, cala a tua boca e fala o que está na palavra. Então eu vou calar a minha boca e vamos ver como ele se revelou na palavra. É para você, é para mim. Mas tem outras coisas explodindo na minha vida. Jesus te trouxe aqui hoje, porque ele quer que você o veja. E se humilhe diante dele. E veja ele na glória revelada. Não é a final. Não é a nossa glória final, quando nós poderemos vê-lo tal qual ele é. Mas hoje, essa revelação que ele fez é suficiente para você. Vamos pensar como Jesus Cristo se revela nesse texto. A primeira coisa que a gente vê o Senhor em glória, na volta dele, embora esse dia não tenha chegado, mas está revelado para nós, é que ele é fiel e verdadeiro. A primeira coisa que Jesus quer que você olhe para ele hoje, em glória, e veja que ele é fiel e verdadeiro. O que significa isso? Ele é fiel ao propósito dele. Ele é fiel à chamada que Deus lhe deu, de vir e morrer por você naquela cruz, de salvar a sua vida, de você mesmo. Salvação, irmãos, é salvar a gente do pecado, mas é libertar a gente da gente mesmo, porque a gente caído se agride. E ele cumpriu esse chamado, foi obediente até a morte de cruz. Então, a gente olhar para Jesus e lembrar-se, como cantamos hoje, ele é fiel a si mesmo. Ele não é fiel a você, não. Ele não retribui de acordo com a nossa infidelidade. Fiquei pensando ali, Deus, a gente não pode colocar fidelidade, qualquer coisa que a gente faça em pé de igualdade, porque nós não somos fiéis como ele é. Mas apesar das nossas fraquezas e fragilidades, ele permanece fiel a ele mesmo, à palavra dele, à vontade dele, e por causa, a despeito das nossas fraquezas e limitações, a gente pode de fato cantar, tua fidelidade é grande. Em adoração a gente pode dizer isso para ele. E é por causa da fidelidade dele que ele é fiel ao chamado que o Pai lhe deu de salvar pecadores, e não apenas fiel, mas ele é fiel e verdadeiro.
Ele é fiel e verdadeiro na sua própria justiça. E por que o Senhor quer que você saiba que veja Jesus como fiel e verdadeiro? Porque Ele não é só fiel e verdadeiro para ser visto por nós, mas Ele é modelo de fidelidade e verdade para o seu coração e para a minha vida. Isso toca o nosso coração. Olhar para Jesus e dizer, eu sigo um Salvador que é fiel e verdadeiro. E Ele, tal qual Ele é, Ele quer me fazer. Paulo disse isso, fiel que te chama, o qual também te fará. Se você quer, de fato, ser mais parecido com Jesus, olhe para Ele. Olhe para a fidelidade que Ele teve, obediente até a morte e morte de cruz. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, disse Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Que hoje eu e você possamos olhar Jesus Cristo na glória e dizer, Senhor, eu preciso ver que o Senhor é fiel e verdadeiro. Talvez você olhe para você e diga, eu sou infiel e mentiroso. Talvez você olhe para os homens e diga, os homens são infiéis e mentirosos. Mas nenhuma dessas visões se sobrepõe à visão de Cristo em glória, que é fiel e verdadeiro. Hoje, você e eu precisamos dessa pura e simples revelação da palavra. Eu preciso me lembrar que o meu Redentor é fiel e verdadeiro, e eu, uma vez que contemplo, conheço, provo, desfruto sua verdade revelada na palavra, é o seu evangelho, e a sua fidelidade, isso me desafia pelo Espírito Santo de Deus a ser como Ele é. Você precisa ver Jesus. Eu preciso ver Jesus na palavra. E quando a gente vê Jesus na palavra, a gente não fica mais o mesmo. O Senhor quer que a gente veja que Ele é fiel e verdadeiro. Como Ele vai fazer isso na sua vida? Não deixar você mais o mesmo. Como Ele não vai me deixar mais o mesmo depois que eu o ver na palavra, isso é a operação dEle. Não me pertence esse resultado. Mas olhe para Jesus. Ele é fiel e verdadeiro. Mas Ele não é só isso. O texto diz que Ele julga com justiça. Tente combinar as coisas aí na tua cabeça. Ele julga com justiça. Diz o texto que o fato dele julgar com justiça significa que ele exerce justiça de acordo com os padrões justos dele. Ele luta com justiça. Jesus Cristo, quando defende o seu povo e denuncia o mal, ele faz isso sem pecado. Eu não sei se todas as minhas lutas eu fui santo. Será que em todas as suas lutas você é santo? Eu não estou duvidando não, tá? Pelo amor de Jesus, eu sei que vocês são santos. Mas pode ser que nas tuas lutas você seja pecador, em algum momento. Pode ser que a gente erre a mão na palavra. Pode ser que a gente suavize quando a gente precisava ter sido firme. Pode ser que a gente pese demais quando a gente poderia ter sido misericordioso. Pode ser que a gente, nesses momentos, em ações, palavras, a gente às vezes se omite quando deveria ter se marcado presença. Em outros momentos, talvez você diga, mas aqui eu tinha que ter sido expressão firme no amor e na humildade e na misericórdia, e eu não fiz isso. O meu olhar foi sujo, a minha palavra foi pecaminosa, a minha mão pesou demais. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo não. Jesus Cristo é aquele que luta as lutas, desculpa o pleonasmo aqui, mas é para enfatizar mesmo. Ele luta as suas lutas de maneira santa e justa. Meu Deus, como eu preciso aprender isso. Como eu preciso olhar para esse Jesus. Como eu preciso olhar para esse Jesus e aprender com Ele como é lutar as batalhas da vida de maneira santa. Como é enfrentar a carnalidade dos homens, a altivez dos homens, enfrentar a perseguição dos homens, como a gente leu no Salmo 43 hoje, quando ele disse, eu estou sob opressão. E ele estando sob opressão, o que ele foi fazer? Eu quero ir para o altar de Deus, que é a minha alegria. Irmãos, olhe para Jesus que julga com justiça, e Ele sabe administrar a justiça de Deus com base em padrões santos.
olhemos para Jesus. Eu não sei o que a igreja de Jesus tem feito com esse tópico. Porque nós temos lutado, mas de uma maneira horrorosa, em algumas circunstâncias. Em algumas circunstâncias, a nossa palavra, ela não é palavra de humildade, de mansidão. Ela não é luta com a justiça de Deus, é luta com o ferro. É luta com a palavra despida da santidade de Deus. E é nessas horas que a gente precisa olhar para Jesus e dizer, eu quero e preciso ser transformado. Jesus é fiel e verdadeiro, mas Ele é aquele que luta de maneira santa. Como você tem lutado as suas guerras? As guerras que o Senhor tem permitido você passar. Jesus é santo e justo, fiel e verdadeiro. Mas o texto também diz que Jesus Cristo quer que a gente o veja e saiba e se lembre que Ele tem olhos como fogo e o seu olhar é penetrante. Ele já falou isso lá no capítulo 1, quando mostrou o Cristo glorificado. Seus olhos são como chamas de fogo. E isso significa que Jesus Cristo tem discernimento para ver todas as coisas, porque Ele é onisciente. Mas o seu olhar, como chama de fogo, também tem juízo e poder para retribuir, segundo a sua própria justiça. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, eu queria que todo mundo soubesse do que eu estou passando. Nem todos. Talvez você diga aqui, algumas pessoas lá no meu trabalho precisam saber o que elas estão fazendo. Ou, algumas pessoas lá no meu trabalho precisam saber o que está acontecendo em determinado setor, se está acontecendo alguma injustiça. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, mas tem pessoas na minha cadeia de relacionamentos que elas precisam, algumas coisas precisam ser denunciadas. Porque se elas não forem denunciadas, a justiça não vai aparecer. Talvez você esteja aqui dizendo, não, de hoje não passa. Se Deus não tomar a providência, tomo eu. Se Deus não tratar isso daqui, na família, no trabalho, na igreja, se tiver, você me pega na saída e fala, na igreja, na minha cadeia de relacionamentos, chegou numa situação em que as pessoas, isso precisa ser conhecido. Eu sinto muito. A palavra de Deus vem a você para dizer que você não precisa se preocupar em tornar as coisas conhecidas, porque você serve um Salvador, um Redentor poderoso, e Ele tem olhos de chamas de fogo. Ele penetra todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele vê tudo e nada foge da agenda dEle. Então, ou a gente aprende a descansar, que Jesus Cristo faz justiça do jeito dele, no tempo dele, e se ele quiser, ele manifesta isso para você, ou você vai criar uma competição com Deus, e uma competição que eu já te digo, e você sabe disso, você já vai perder. Você não tem olhos com chamas de fogo, você não vê todas as coisas, você não conhece as entranhas dos homens, mal conhece seu coração. Precisa de Deus para que Ele sonde seu coração e revele o que está dentro de você para você mesmo. E é por isso que a gente tem que chegar aqui hoje e dizer para Jesus, eu me apresento diante do Senhor e eu quero descansar no fato de que o Senhor tem olhos como chamas de fogo, e o Senhor vê todas as coisas. Eu não vou exercer justiça no teu lugar. O Senhor não tarda. O Senhor não perdeu o poder. O Senhor não está dormindo. Ele tem olhos como chamas de fogo. Mas também diz, olha, você parece aqui falando, mas já está bom, já estou dando glória. Né? Fiel e verdadeiro, julga com justiça, luta de uma maneira santa. Ele vê todas as coisas, vai exercer justiça na hora certa, o que mais? Já está suficiente, Jesus. Não, mas ele revela mais. Tem mais coisa dele para que você veja. Tem mais áreas que ele quer tocar você e a mim. Ele tem muitas coroas. A palavra é diadema. A palavra diadema
Você tem duas palavras para falar de coroa no mundo antigo. Stefano, olha, nome bonito. Stefano, para dar. Tem um amigão que chama Stefano. E diadema. O Stefano é uma palavra que faz referência à coroa do esportista. É aquela grinalda, parece uma grinalda. Põe aquela coisinha aqui na testa e beleza. Diadema é a coroa do governante. Só que a gente vai lembrar que no capítulo 12, no capítulo 13, Satanás e o seu exército, o seu esquema anti-evangelho, sujo que é, o que ele faz? O dragão, Satanás, capítulo 12, e a besta, capítulo 13, versículo 1, os dois usam uma coroa que não lhes pertence. Essa é a atitude dele. Satanás e o anticristo são imitadores e reivindicam para si uma coroa que não lhes pertence e que nunca terão. E agora a gente vê Jesus Cristo coroado com muitas coroas. Coroado por muitas coroas, porque de fato é Ele quem governa todas as coisas. Ele que de fato é o governante vencedor de todas as coisas. Então hoje, essa visão desafia a mim e a você. Venha coroar Jesus, Ele já está revestido de glória. Mas vamos a Ele lançar as honras de um rei e dizer, é o Senhor que governa. Eu não quero alegorizar, mas você tem que olhar para as circunstâncias da sua vida e dizer, o Senhor tem muitas coroas. O Senhor reina soberano. Olhe para as circunstâncias, olhemos nós para as circunstâncias da nossa vida hoje e digamos para elas, eu sirvo a um Redentor que vive e reina e Ele está coroado, não com uma coroa, mas muitas diademas. Ele é Rei Supremo. Ah, mas que pregação triunfalista é essa? Não é pregação triunfalista, não. É você olhar para a tentação e dizer, Cristo reina. Vai de Satanás. É você olhar para a afronta dos homens e dizer, eu vou ao altar de Deus porque Cristo reina. É você olhar as adversidades, a escassez, talvez poucos recursos ou diagnósticos que talvez você tenha que enfrentar, ou a oposição dos homens, ou as coisas da vida, e você olhar para situações aparentemente, ou para nós desgovernadas, que talvez os homens não tenham palavra nenhuma, mas olhar os céus abertos e dizer, Jesus está coroado com muitas coroas. Eu ouso dar glória a Ele. Eu preciso ver isso, irmãos. Eu acredito que você também precisa ver isso. Isaías precisou ver isso. O reino estava vazio. A nação sem o trono do povo de Deus, o rei morreu, o rei Uzias morreu. E o Senhor mostrou para ele o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele pôde ver os serafins e querubins proclamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, da terra está cheia da tua glória. Me preocupa quando você, nós não conseguimos ver a glória de Deus reinando, ainda que as situações do lado de cá, elas estejam em aparente desgoverno. Talvez você olhe para as circunstâncias da sua vida e você diga, Senhor, eu não consigo perceber a tua vontade, não consigo perceber a tua condução, mas nesta manhã, a visão de Cristo na palavra, ainda que não seja olho nu, ela nos permite sermos tocados pela glória de Deus. Irmãos, Jesus não voltou até agora, hoje, aqui, mas a glória de Deus pode tocar seu coração. A glória do governo de Deus na proporção, e isso é o que nos coloca em adoração diante dele, que a tua glória se veja no templo, porque Jesus Cristo reina. Eu preciso disso. Você precisa disso. E essa experiência de ir à presença de Deus e ver a glória do Senhor é o que nos fortalece em tempos de luta. É o que nos dá sustentação para dizer, olha, o que mudou, irmão? Não mudou nada. Mudou que está tudo pior. Mas uma coisa é certa, a glória de Deus tem sido manifesta. E eu estou embebecido com isso. Eu estou embebecido com a glória de Deus. Lógico que não é a glória plena, mas naquilo que a gente pode perceber. Eu queria te perguntar isso. Se eu e você temos buscado
sermos tocados pela glória de Deus. Mas, Cristiano, quando eu ouvi falar disso na minha vida, eram uns crentes loucos, uma experiência muito mística. Isso aí eu coloquei num lugar longe da minha vida, eu deixei num canto ali, e não visito mais esse ponto. Pois visita, meu irmão. Visita não por causa da experiência do outro, visita por causa da palavra. Você precisa ver a glória de Deus e deixar que a glória de Deus toque você, como fez com o profeta Isaías. A gente precisa ver essa beleza. Que experiência é essa? Eu não sei, não vou falar. O Senhor vai dar ela para você do jeito que você conseguir captar. Mas hoje a gente precisa cair aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso olhar para o Senhor com muitas coroas e ver essa glória do Senhor que reina, porque sem isso eu não vou conseguir caminhar. Próxima característica de Jesus Cristo nesse texto: ele tem um nome que a gente não conhece, mas ele vai dividir esse nome com a gente. Está lá no capítulo 2, na carta que ele escreveu para a igreja, versículo 17. Ao que vencer, ele vai receber uma pedrinha branca, e nela vai ter um novo nome. E nesse novo nome é o nome que é do Senhor. Ele vai revelar a natureza da divindade dele de uma maneira que hoje eu não tenho condições de compreender, e nem você. Mas ele vai revelar. A veste que ele usa está salpicada de sangue. Por quê? Porque ele está antecipando a vitória final dele. Ele está retribuindo o mal, julgando o mal. Isso é sangue de não sangue derramado para nos lavar. Não é o sangue do cordeiro, é sangue de exercício de justiça. Quer dizer, olha, a veste dele está salpicada com sangue. E o seu nome é Verbo, palavra viva. É a palavra de Deus cheia de autoridade. Ele é o juiz e o executor da sentença. É essa visão de Jesus Cristo que ele quer que a gente tenha hoje. Fiel e verdadeiro. Aquele que luta de maneira santa. Aquele que vê todas as coisas para julgar. Aquele que tem muitas coroas e está revestido de glória. É aquele que tem um nome que a gente não sabe. É aquele que a veste está salpicada de sangue porque ele exerceu sua justiça. Ele é o Verbo vivo, a palavra encarnada. Cristiano, isso não muda a vida, não. Amanhã o boleto vai chegar e eu não tenho dinheiro. Amanhã eu tenho minha consulta e a resposta ou não resposta do médico continua sendo difícil de eu lidar. Amanhã eu tenho que ir para o trabalho e eu sei que a trama dos homens está rolando solta. Hoje Deus quer mostrar para você e para mim Jesus revelado na palavra, para que você mude. Para que você seja impactado com a glória de Deus. Para que eu seja impactado com a glória de Deus. Aí você vai dizer assim: então, mas a minha maior urgência não está em mim, está nas circunstâncias. Sinto muito. A maior obra de Deus é você. A maior obra de Deus é você. Você é uma agenda dele. Eu não estou falando isso de uma maneira egoísta. Eu não estou falando isso de uma maneira egocêntrica. Mas Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, porque Ele quer tratar comigo. E eu quero responder para Ele: eis-me aqui, trata. Ele quer tratar com você. A resposta que Ele espera é: tá bom. O que é Deus tratar com a gente? Ele vai se mostrar na palavra. Ele vai se mostrar na palavra. Para que você veja como Ele é, e o que você vê de Jesus transforme a sua vida, coisas que você não consegue transformar em você. Porque você não tem poder, porque você não é oleiro, você é um barro. E que a gente seja um barro bom nas mãos dele, para que ele possa quebrar a nossa vida e nos refazer. Na semana passada, Deus nos falou claramente na palavra que o fardo que nós temos vivido neste ano está pesado. Mas hoje Ele nos agracia com a visão dele mesmo. Que o Senhor abra os teus olhos. Que o Senhor abra os olhos do teu coração. Que Deus abra os olhos do meu coração para que eu veja, revestido de glória, e o adore. Vamos orar? Ó Deus, nós precisamos te ver, Senhor.
Ó Senhor, nós queremos te ver. Abre os olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Abre os olhos do nosso coração. Paulo orou isso pela igreja de Éfeso. Iluminados os olhos do coração para saber a esperança do chamado. Nós nos apropriamos desta oração, Senhor. Nós nos apropriamos da Tua palavra e oramos. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente veja Jesus tal qual o Senhor se revelou nas Escrituras. É suficiente. A visão plena teremos na segunda vinda. Enquanto esse dia não chega, aqui está Teu povo, Senhor. Nós, Tua igreja, carentes da visão do céu. Necessitados da visão dos céus abertos. Deus, isso não é literalmente, mas hoje, Senhor Deus, as visões nos assustam, Senhor. As visões de fora, os sons da luta, das circunstâncias, Senhor Deus, nos deixam surdos. As visões ofuscam a nossa perspectiva, Senhor Deus, e o que há em nosso coração, um grito por Jesus. Revela-te, abre os nossos olhos para que vejamos o Senhor na palavra. Oramos como salmista, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Eu preciso ver Jesus. Acredito que os meus irmãos querem ver Jesus na palavra, Senhor. Desvenda os nossos olhos. Se nós temos olhares viciados, Deus, olhares, Senhor Deus, carnais, olhares, Senhor Deus, sujos, olhares, ó Deus, embebecidos de dureza, de juízo, de frieza, de apatia, ó Deus, transforma, Senhor Deus, abre os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Nós não temos esse poder. Nosso olhar viciado nos escraviza, Deus. Nosso olhar carnal, Senhor Deus, nos agride. Nosso olhar, Senhor Deus, sujo, nos faz, Senhor Deus, perder a visão da Tua glória. E o que nós precisamos hoje é ser devolvidos para a vida. Deus, nós queremos voltar para o casamento, para o trabalho, para as amizades, ó Deus, para o ministério, Senhor Deus, com um olhar puro, um olhar santo, um olhar, ó Deus, adorador, um olhar, Senhor Deus, limpo. Só o Seu Espírito pode operar isso em nós. Só o Seu Espírito pode agir. Só o Seu Espírito pode, Senhor Deus, desvendar e trabalhar no nosso coração, a fim de que a gente contemple o Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, da visão da terra somente. Livra-nos, Senhor Deus, de olharmos as coisas daqui, Senhor Deus, e entendermos a vida pela ótica daqui. Nós caímos aos Teus pés. E como Teu servo fez no passado, a gente não vai sair daqui até que o Senhor nos abençoe. É o nosso pedido, Deus. E a gente sabe que essa oração é sim. A gente sabe que essa oração tem resposta. Essa oração é da Tua vontade, que o Senhor, ó Deus, assim o faça. E nós pedimos ao Senhor hoje um coração quebrantado, um coração, Senhor Deus, que busca ver a glória do Senhor como tal qual o Senhor revelou na palavra. Ó Deus, hoje nós ousamos orar por nós somente. Eu oro por mim. Leva os meus irmãos a orarem por si. Leva cada um, Senhor Deus, a entender como colocar essa palavra na vida. Ó Deus, ajuda-me a entender em que áreas da vida eu não vejo Deus. Ajuda os meus irmãos a entenderem como eles não têm visto o Senhor. Quando Pedro desviou o olhar de Jesus, ele afundou, ele sucumbiu àquelas circunstâncias que estavam à sua volta. Todas as vezes que a gente desvia o olhar de quem é Jesus, a gente peca, Deus, a gente perde o alvo, a gente perde referência. E eu ouso confessar ao Senhor que às vezes nós temos andado alguns quilômetros na vida sem olhar para Jesus. Mas nesta manhã, eu oro com os meus irmãos pedindo ao Senhor, devolve-nos o olhar para a glória de Deus. Abre os nossos olhos, Deus.
Tanto quanto a visão da dor, dá-nos a visão do céu aberto. O Senhor tem dado palavras, Deus, tem sido abundantes. A tua palavra tem sido, Senhor Deus, viva e eficaz. Mas nesta manhã, Deus, há algo mais que o Senhor precisa fazer em nós. Abre os nossos olhos. Troca as vestes de cada um que está aqui. Que a visão do céu nos coloque de joelhos diante do Senhor. E a adoração no meio da luta brote. A glória de Deus nos toque. E assim, Senhor, a gente continue firme e constante. Deus, obrigado pela tua palavra. Só que não é invenção de ninguém. A gente não vê o dia, Senhor Deus, de olhar Jesus e dizer, vencendo, vem. Enquanto essa visão, o dia dessa visão não chega, aqui estamos nós, só com a palavra, sem ver e crendo. E enquanto a gente espera, a gente crê. Ó Deus, que o Senhor traga testemunho, Senhor, da operação da palavra dentro de nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é bom estar na igreja, né? Como é bom estar com o povo de Deus, como é bom cultuar a Deus com vocês, como é bom ser desafiado pelo Senhor. Agradeço a Deus pelo privilégio da gente rasgar o nosso coração na presença dEle. Amém? A gente vai... Eu tenho... relembrar o recadinho da semana que vem, antes da gente orar para encerrar. A gente vai lá para o Vale da Bênção no próximo sábado, dia 29, às 9 horas da manhã até meio-dia. E a gente vai ter o batismo da Bia. Se você puder estar lá em algum momento, às vezes você não consegue ficar o período todo, mas chega para o final. A gente vai no propósito de jejuar, embora não seja talvez não tenha adesão de todos, conforme a agenda de cada um, mas a gente sempre faz um preparo para um de jejum junto, então se você puder cooperar com o nosso lanche coletivo ali, e o objetivo é a gente estar junto lá, consagrando a nossa vida, buscando o céu para ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Quando você vê a visão de fora te assustando, corra para a palavra e veja Jesus tal qual ele se revelou. Tenho certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz para tocar seu coração. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por esse culto. Lembre-se que Jesus é o teu descanso. Jesus é o teu sábado. Talvez você esteja aqui, puxa, mas eu queria, já digo isso sempre, queria estar lá no Caribe. Deus te abençoe se você for. Deus abençoe quem está lá. Mas você está na cidade cinza, da cidade de São Paulo. Mas Jesus é o teu descanso. Onde você estiver, Ele é o teu descanso. Faça dele teu descanso. Não põe teu descanso em outras coisas. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de cantar a tua fidelidade, teus atributos. Obrigado pela leitura da palavra. Obrigado pela família, amigos que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida do João, Senhor Deus. Obrigado por todos os atos litúrgicos que nós fizemos ao Senhor. Foi com reverência, foi com entrega. E nós pedimos que o Senhor use tudo isso para nos encher do Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito, estaremos cheios de Jesus. E cheios de Jesus, a gente é fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Ó Deus, abençoa o nosso dia. Guarda o teu povo, por onde o teu povo andar. Põe as tuas mãos estendidas sobre nós, nos livrando dos homens maus, nos livrando, Senhor Deus, de perigos desta cidade. Nos livrando, Senhor Deus, ó Deus, das tramas humanas, das artimanhas de Satanás, Senhor, dos laços do maligno. Faze-nos firmes e fiéis, como o Senhor é. E permita que estejamos aqui domingo que vem, Senhor, para cultuar, para sermos desafiados, continuar sendo desafiados pelo Senhor.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dá um abração na pessoa que está do seu lado, declara a paz de Jesus. Diga que você ama essa pessoa em Jesus e que Deus te abençoe.